Olá, sou Marcos Alves e é um prazer ter você novamente aqui para mais um vídeo. E o tema de nosso vídeo de hoje é 5.000 para pagar o passado. Mas esse passado é o histórico sexual. Isso é a verdade que ninguém quer ouvir. Você pagaria 5.000 reais para pagar o seu passado? Ou melhor dizendo, o seu histórico sexual? Parece roteiro de filme, mas não é. Há mulheres pagando esse valor para participar de um ritual que promete apagar o histórico sexual. Eu fico pensando, nossa, o que deve ter. Vamos prosseguir. A promessa é sedutora. Sair dali renascida, como se tudo aquilo que aconteceu simplesmente deixasse de existir. Mas será que isso é possível? Será que um banho, uma cerimônia ou um ritual consegue apagar aquilo que faz parte da história de uma pessoa? Ou estamos diante de algo muito mais profundo? A tentativa desesperada de silenciar a consciência. Hoje, nós vamos falar sobre culpa, arrependimento, responsabilidade e por que tantas pessoas estão procurando soluções místicas para problemas que são essencialmente emocionais e espirituais. Afinal, ao final deste vídeo, você terá a oportunidade de ver a última reflexão, que talvez seja a parte mais importante de todo o nosso conteúdo. A notícia. Vamos lá. Quando vi a reportagem, a primeira reação foi de surpresa. Não pelo ritual. Ritual existe há milhares de anos. Séculos. Há séculos existe. O que realmente chamou a minha atenção foi o preço, 5.000 reais. Isso mostra que existe mercado. E se existe mercado, existe dor. Ninguém paga 5.000 reais por algo que não considera importante. A pergunta então muda. Não é, será que funciona? A pergunta é, o que leva alguém a acreditar que isso pode funcionar? Essa é a questão. Porque ninguém procura pagar algo, ainda mais no valor desse, se não estiver incomodada ou incomodado. Quem procura esse tipo de experiência normalmente está tentando resolver algo que continua dentro de si. E vamos lá, o passado não é um arquivo de computador. Vivemos numa época em que quase tudo pode ser apagado. Você pode apagar uma foto, uma mensagem, um e-mail, apagar um arquivo, mas a vida não funciona assim. Nossa história não é um HD. Não existe botão delete, não existe Ctrl C, Ctrl Z para as escolhas da vida. O que acontece? O ponto é que o que aconteceu, aconteceu. Isso vale para qualquer pessoa. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos nós carregamos decisões boas e ruins. E aceitar essa realidade é um dos sinais de quê? De maturidade. Porque crescer significa o quê? Significa entender que algumas consequências permanecem. Decisões e consequências. Esse é o ponto. E perspectiva não é igual à vida real. E aceitar essas coisas é um dos sinais de maturidade. Porque crescer significa entender que algumas consequências permanecem, né? Mesmo quando ainda existe arrependimento. Houve arrependimento? Houve. Ótimo. Está perdoado? Ótimo. Tudo bem. Mas as consequências e os efeitos dela são certos. O plantio é opcional, mas a colheita
é obrigatória. Mas isso tudo, o que as pessoas querem apagar? Na verdade, eu não acredito que alguém queira apagar o ato em si. O que as pessoas querem apagar são as emoções ligadas a ele. Porque o ato já aconteceu. Não tem como voltar atrás. Não há uma máquina do tempo no qual você possa voltar naquele período lá que você cometeu isso, aquilo, e decidir lá não fazer. Né? O que as pessoas querem apagar são as emoções ligadas a ele. A vergonha, a culpa, o arrependimento, o medo de ser julgado, julgada, o medo de um futuro parceiro, se for o caso mulher, descobrir, né? E nesse caso é mulheres que estão participando desse ritual, né? O peso da consciência. E aqui existe algo interessante. A consciência é uma espécie de tribunal interno. Ela continua falando. Você pode ignorá-la, pode tentar anestesiá-la, pode distraí-la, mas ela continua existindo. É por isso que tantas pessoas procuram soluções rápidas, porque enfrentar a verdade dói. Dói. Mas fugir dela custa ainda muito mais caro. Às vezes custa R$ 5.000, às vezes custa até mais do que isso. E temos então aqui o mercado da culpa. Sempre que existe dor, alguém aparece vendendo a solução. É assim em todas as áreas. É negócio. Né? É assim na religião, na espiritualidade, na internet, nos relacionamentos. Prometem prosperidade instantânea, cura instantânea, autoestima instantânea e agora passado apagado. As pessoas compram esperança, não necessariamente realidade. É muito mais fácil acreditar num ritual do que enfrentar um processo de mudança. Porque mudar exige responsabilidade. E responsabilidade dói. Né? Dói. Mediante isso, eu gostaria de trazer a perspectiva bíblica. Não sei se você crê em Deus, mas se não crê, eu tenho certeza que o conselho, a dica que vai ser dada aqui, as questões que vão ser colocadas aqui, pode te ajudar bastante. Tá bom? A Bíblia apresenta algo diferente. Ela nunca disse que Deus apaga a história de alguém. O apóstolo Paulo continuou sendo lembrado de que havia perseguido cristãos. Ele matou cristãos. Né? Levou cristãos à morte. Pedro, o apóstolo Pedro, continuou sendo o discípulo que negou Jesus 3 vezes. Davi continuou convivendo com as consequências do seu pecado. O passado permaneceu. Mas Deus transformou pessoas marcadas pelo passado. Existe uma enorme diferença entre apagar o passado, né? Que muita gente, que às vezes dói, né? Dependendo do que você realizou lá atrás, ainda mais com essa questão do o histórico sexual, né? E existe uma enorme diferença entre apagar o passado e transformar o futuro. E o cristianismo nunca prometeu apagar a história de ninguém, né? Ele promete perdão, restauração, reconciliação e nova vida. Né? O apóstolo Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Né? E observe o texto, né? Que ele diz. Ele não diz que a pessoa perdeu a memória. Esse texto nós lemos agora, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Não diz que você perdeu a memória. Também nem faz sequer uma ilação implícita de que o seu histórico sexual foi apagado. Né? A história continua a existir. A sua história lá atrás continua a existir. Mas já não define você. Ela não te define quem você é. Isso muda tudo. Talvez alguém que esteja assistindo este vídeo carregue culpa por escolhas que fez. Talvez você pense, se eu pudesse voltar atrás. Mas ninguém consegue isso, né? Nem você, nem eu, nem qualquer outra pessoa. A vida não oferece borracha.
ela oferece o aprendizado. Existe uma frase que eu gosto muito: o passado é um excelente professor, mas um péssimo lugar para morar. Se você errou, assuma, aprenda, peça perdão quando for necessário, reconstrua sua vida, mas não entregue dinheiro a quem promete apagar aquilo que faz parte da sua história. Sua história pode ser redimida, pode ganhar um novo significado, mas ela nunca deixará de existir. E talvez essa seja justamente a beleza da transformação. Porque pessoas transformadas não são aquelas que nunca erraram, são aquelas que decidiram não continuar vivendo da mesma maneira. Se este vídeo fez você refletir, deixe seu comentário. Você acredita que existe alguma forma de apagar o passado? Ou a verdadeira mudança acontece quando aprendemos a conviver com ele e construir o quê? Uma vida diferente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos das notificações. Aqui nós discutimos comportamento, relacionamentos e valores com profundidade, sem ilusões e sem fórmulas mágicas. Fica com Deus, forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir.